como eu ia dizer, nos nossos objetivos é sempre que, com a formação que nós fazemos, no final da formação, nós fiquemos com mais dúvidas do que aquelas que tínhamos quando entramos. Mas o que é que isso significa? Não significa que vamos terminar e vamos estar cheios de dúvidas. Não. Vamos terminar e vamos saber um monte de coisas que já sabíamos e a ideia é que nos possamos questionar cada vez mais em relação àquilo que nós já sabíamos, à forma como nós conhecíamos aquilo que conhecemos e a forma como conhecemos aquilo que nós achamos que conhecemos, de modo a que possamos ensinar de forma diferente daquilo que fomos ensinados. O que é que isso significa? Falo por mim, obviamente. Eu fui ensinado, pelo menos nos anos iniciais e até quase toda a formação, inclusive no mestrado em matemática, portanto, mas eu fui ensinado na perspectiva de esta é a regra, isto é um conjunto de exercícios, e agora vais fazer os exercícios, nem que é problema, vais fazer os exercícios, e se acertar, beleza. Se não acertar, mais exercícios até que possas acertar. E nesta perspectiva, não adianta nós pensarmos em vou mudar os recursos que vou usar, ou vou mudar a forma de trabalhar dos alunos, se o meu ponto de partida for a regra. Se continuar a ser a regra, independentemente daquilo que eu vou fazer seguir, os recursos não fazem milagres e a forma de trabalho dos alunos também não vão fazer milagres. Portanto, mas como é que nós podemos ensinar sem ter como ponto de partida a regra, se foi assim que nós aprendemos? Se para nós funcionou. E esse é o nosso desafio com a formação. São necessários bons exemplos para que nós possamos entender que podemos fazer de outra forma, ainda que necessariamente no final de 2 horas ou no final de 4 horas nós não vamos saber fazer tudo de outra forma, mas vamos ter uma ideia, um desconforto de que aquilo que nós fazíamos talvez possa ser feito de outra forma. Vamos tentar fazer, na nossa prática, tentar fazer de forma diferente, objetivando sempre que os alunos possam entender o que fazem, como fazem e por que fazem. Eu vou fazer uma breve síntese de o que é a resolução de problemas, a questão das frações. As crianças de educação infantil têm o direito de ter a oportunidade de aprender a resolver problemas. E isso implica que nós, professores, tenhamos o dever de propor a essas crianças, desde a educação infantil, problemas que sejam efetivamente problemas, que não sejam um exercício, um pouco mais difícil, mas problemas que levem os alunos a pensar matematicamente e que promovam o sair da caixinha. O que é que isto significa? Significa que nós possamos deixar os alunos pensar de forma um pouco diferente daquilo que nós próprios pensaríamos para resolver o problema. Portanto, nós não tentemos dar a regra no imediato ou passado 3 minutos ou 5 minutos porque os alunos não resolveram. E isso é difícil, porque foi algo que nós não estamos habituados a fazer. E que não temos experiência de terem feito inclusivamente connosco. O que é que nós temos de conhecer relativamente à resolução de problemas? Portanto, se as crianças todas as crianças têm tanto o direito para aprender a resolver problemas e, portanto, nós temos o dever de facultar essas possibilidades. Agora, a questão a matemática que nós ensinamos, que muitos chamam de matemática escolar, não pode estar associada unicamente à aquisição de conhecimentos no domínio das regras e das técnicas. E, portanto, o fazer matemática nos anos iniciais, na educação infantil nos anos iniciais, no ensino médio e deveria ser inclusivamente no ensino superior, tem que estar associado à resolução de problemas, a raciocinar e comunicar matematicamente
E o que é que isso implica e demanda? Demanda, por um lado, uma confiança naquilo que é feito e a motivação para fazer. E, portanto, quando nós falamos em vou perder tempo a resolver problemas, na nossa perspectiva é exatamente o contrário. Eu tenho que dar tempo aos alunos para pensar, para errar, para entender que erraram, para voltar a tentar, de modo a que possamos ganhar tempo e desenvolver o conhecimento dos alunos associado à resolução de problemas e associado ao conteúdo que vai, ao tópico matemático que está a ser discutido. Se eu efetivamente desenvolvo uma prática que tem como objetivo desenvolver essa certa forma de ver e de fazer, eu, enquanto professor, tenho que ter um conhecimento que me permita olhar para as produções dos alunos e que muitas dessas produções, se eu dou a oportunidade aos alunos para pensarem, para errarem e para pensarem fora da caixinha e não um formato a pensarem qual é na regra ou fazer a conta. Portanto, essas produções dos alunos, essas respostas que os alunos vão dar e as perguntas que vão fazer, vai demandar um conhecimento da minha parte, enquanto professor, que é específico para a minha atuação docente. Mais ninguém, em nenhum outro trabalho que usa matemática, vai necessitar desse tipo de conhecimento que está em particular associado a olhar para as respostas dos alunos, entender qual foi o raciocínio que os alunos fizeram e ter esse raciocínio matemático como ponto de partida para a discussão. E essa discussão é associada a fornecer um feedback que seja construtivo. O que é que significa um feedback que seja construtivo? Um feedback construtivo não é um feedback que diz muito bem, esforçaste, tenta outra vez. Isso não ajuda nada o aluno a entender qual foi o problema que encontrou ou qual foi o erro que desenvolveu. Portanto, tem que ser um feedback que efetivamente ajude o aluno a avançar nos seus raciocínios e a conseguir ultrapassar as suas dificuldades. Esse conhecimento nós denominamos de conhecimento interpretativo. Eu coloquei aqui algo que está na enciclopédia da Springer, e este conhecimento interpretativo nós temos focado essencialmente não nos erros, não nas respostas incorretas, mas nas respostas corretas não esperadas. Ou seja, aquelas que saem fora do que nós poderíamos considerar uma resposta correta. E, portanto, esse conhecimento é específico e é especializado para a nossa atuação enquanto professores, seja da educação infantil, anos iniciais, ensino médio ou ensino superior. Por outro lado, o tópico da nossa discussão é frações. Onde é que nós encontramos frações na BNCC? Se nós procurarmos só frações, eu só encontro no 4º ano. Mas isso é a fração de modo formal. Mas se eu só trabalhar a fração de modo formal, continuamos na mesma, a ensinar a regra. E se nós queremos que os alunos entendam o que fazem, porque fazem, quando fazem, a todos os momentos, eu não posso ensinar a regra, tenho que ensinar o conceito. Portanto, não pode ser algo procedimental, tem que ser uma discussão conceitual. E para fazer isso, se olharmos a BNCC, começa algo relacionado com as frações no 2º ano, até o 9º ano. Portanto, o que é que isso significa? Significa que as frações são um tópico que é transversal a toda a escolaridade. E se é um tópico que é transversal a toda a escolaridade, nós, enquanto professores, desde a educação infantil ao ensino médio, temos que ter um conhecimento conceitual da fração e não apenas procedimental. Isso vai estar relacionado com a tarefa, necessariamente, que nós propusemos. E a tarefa foi esta. O que foi, para vocês, mais difícil nas 4 perguntas que foram colocadas na tarefa? A Natália colocou que é encontrar na BNCC e pensar em como o 6º ano resolveria. A Marília também colocou que é imaginar o pensamento dos alunos do 2º ano. Pensar também nos objetivos da tarefa, a Suzy colocou. E o Kleber também imaginar a resposta dos alunos. Uma das perguntas que eu discuto, que eu quero discutir, é criar o conforto. É essa de
se um aluno do ano X fizer essa pergunta. E porquê é que é importante? Portanto, cria o desconforto porque nós não estamos habituados a pensar como é que os alunos que não são os nossos podem responder. Mas porquê é que isso é importante? Que no trabalho que nós fazemos tem mostrado que é essencial nós conseguirmos, se eu sou professor do 5º ano, eu conseguir pensar como é que um aluno do 2º ano vai resolver. Vai ajudar a que eu possa tomar decisões mais informadas com os meus alunos, se eu tiver uma ideia de como é que os alunos dos anos anteriores podem resolver. E também os alunos dos anos seguintes. Isso leva a que eu tenha que ter um conhecimento também da questão curricular. O que é que está antes, que relação tem com aquilo que eu estou a fazer agora e que implicações vai ter com o que eu vou fazer depois. Portanto, esse desconforto e essa dificuldade é uma intencionalidade das tarefas formativas que nós colocamos. Está relacionado também com a intencionalidade que nós temos com o uso dos recursos. A questão, para a educação infantil, a questão do brincar com a intencionalidade matemática. Dependendo do recurso que eu dou, se eu dou o recurso em papel, os 5 barras de chocolate retângulos, ou se dou o recurso em papel, 5 círculos a representar o chocolate, são duas coisas completamente diferentes, são duas abordagens completamente diferentes para o mesmo problema. Portanto, quando eu penso como é que os alunos pequenos podem resolver, eu vou estar a pensar como é que eu, professor, ainda que eu não seja professor dos alunos pequenos, das crianças, eu tenho que mobilizar, transformar o meu conhecimento matemático em algo que seja entendível, compreensível, até para crianças da educação infantil. Esta representação que está aqui é o tradicional, que nós podemos considerar tradicional. É o que se eu der o problema a alunos da educação infantil, a grande maioria vai resolver desta forma. Porquê? E isso é independente de ser em Portugal, de ser no Brasil, de ser no contexto em que for. Os alunos que resolvem, muitos resolvem desta forma. Porquê? Porque acaba por ser a forma mais tradicional. Os contextos anteriores que foram, as experiências anteriores que tiveram, estão muito associadas a este tipo de pensar. Agora, o que nós queremos é pensar diferente disto. E esse tipo de pensar vai correr. Eu não posso ficar neste único tipo de pensar porque se eu só fico numa forma de pensar e de entender a matemática, eu vou estar a formatar as crianças. Eu não posso dizer, ok, acertaram a resposta, problema seguinte. Eu, professor, tenho que fazer uma discussão que permita às crianças aos alunos que resolveram desta forma, efetivamente, pensar de outras formas mais de resolver. Todos vocês que resolveram o problema disseram que era 5/6. O 5/6 representa uma quantidade. Não sei se é a única resposta numérica para essa quantidade, mas a quantidade de chocolate que cada uma das crianças vai receber é apenas uma. Eu não posso dizer que uma criança recebe isto e que a outra criança recebe isto. Portanto, é importante nós discutirmos com as crianças as respostas, as estratégias, qual foi o raciocínio, mas e permitir que os alunos vão argumentando e vão justificando os seus raciocínios. Mas no final, todos os alunos têm que chegar, ainda que nós, professores, tenhamos que dar algum incentivo, mas todos os alunos têm que chegar à resposta ao problema. E isso associa-se a outra das questões que vocês comentaram, que tinha a ver com qual é o objetivo da tarefa. Qual é o objetivo matemático. Porque se eu estou numa aula num contexto em que vou ensinar, tenho por prioridade de ensinar matemática, e aí desde a educação infantil até ao ensino médio, se estou na educação infantil, vou desenvolver brincadeiras com intencionalidade matemática, que são diferentes de brincadeiras com intencionalidade de história ou de geografia.
E, portanto, essa intencionalidade tem que estar bem definida pela minha parte enquanto professor. Se eu tenho uma tarefa nos anos iniciais para discutir o tópico de frações, algo do tópico de frações, e dou este problema, eu tenho que ter uma intencionalidade. Qual é o objetivo matemático que eu tenho quando coloco este problema para trabalhar com os alunos? Portanto, este problema pode ser discutido. Uma criança de educação infantil, 5 anos, no segundo ano ou no sexto ano. Mas eu não posso ter o mesmo objetivo matemático no segundo ano e no sexto ano. Porque se o meu objetivo do segundo ano é o mesmo do objetivo do sexto ano, a pergunta é, o que é que os alunos andaram a fazer do segundo ano até o sexto ano? Porque se o objetivo associado àquilo que eu espero que o aluno saiba no segundo ano é o mesmo que eu espero que o aluno saiba no sexto ano, alguma coisa está errada. Algo essencial para eu trabalhar as frações é qual é o papel do todo na resolução dos problemas que eu coloco. E aí tem a ver também com, muitas vezes nós falamos a considerar a unidade, quando me quer referir ao todo. Um dos sentidos das frações é parte todo, não é parte unidade. Se é parte todo, é uma parte de um todo, não é uma parte de uma unidade. O antecipar as respostas dos alunos, efetivamente, é difícil. Porque nós não estamos habituados a pensar assim. E essa é uma das características das discussões que nós fazemos e das tarefas que nós propomos. Não é suficiente para nós sabermos resolver a tarefa do aluno. É o mínimo. Nós temos que saber, efetivamente, resolver aquilo que propomos. Mas nós temos que discutir, na nossa formação, nós temos que focar onde a formação é efetivamente necessária. E onde é que essa formação é necessária? No nosso conhecimento especializado, que vai estar relacionado tanto com a matemática quanto com o conhecimento pedagógico. Mas para eu poder fazer as coisas de forma integrada, eu tenho que efetivamente ter uma visão global do que posso fazer, e para cada tarefa que eu vou preparar ou que eu vou implementar, eu tenho que ter um objetivo matemático. E esse objetivo matemático não é o que está na BNCC. Não é a habilidade. Porque a habilidade é uma coisa que está definida. Alguém definiu. O objetivo matemático sou eu, professor, que vou definir. E com essa, eu já comentei há pouco, com essa tarefa, eu tanto posso implementar a tarefa no segundo ano como no sexto ano. Associadas a habilidades diferentes, obviamente. E associadas necessariamente a objetivos diferentes. A minha pergunta com isto é, será que todas estão certas? Porque eu tenho como resposta coisas bastante diferentes. Números bastante diferentes. Será que o que eu estou a dizer é que 75 sobre 90 é a mesma coisa que 5 sextos? É a mesma coisa que 1 sexto? É a mesma coisa que 5 30avos? E a dízima infinita periódica 0,83? Ou são coisas diferentes? O Miguel, o Carlos colocou que a representação fracionária seria exata e o decimal nesse exercício seria uma aproximação. Mas essa discussão é algo que para nós podermos fazer, temos que fazer uma discussão inclusivamente da história da matemática. O que é que significa a dízima infinita periódica? Tipicamente, o que é que acontece? Nós consideramos que primeiro vou trabalhar no concreto para depois trabalhar no abstrato. Não funciona. O trabalho que nós temos feito e que tem dado resultados é que eu vou trabalhar no concreto e no abstrato simultaneamente. O que é que isto significa? Eu vou usar o concreto para me conseguir abstrair.
Portanto, eu tenho que conseguir manipular, é a primeira fase que os alunos, que as crianças da educação infantil necessitam e dos anos iniciais, mas eu não posso, nem na educação infantil, nem nos anos iniciais, eu não posso ficar nessa manipulação. Eu tenho que conseguir que os alunos abstraiam dessa manipulação. E esse é o primeiro passo da abstração. Os alunos têm que colocar na cabeça, conseguir ver mentalmente os recursos sem necessitarem de tocar nos recursos. E se eu conseguir fazer esse passo, eu já estou a contribuir para alguns elementos da abstração matemática. Muitas das produções dos alunos são deste tipo. Portanto, são pictóricas. Porque o trabalho no concreto é importante, mas eu não posso ficar apenas aqui. Tenho que promover discussões que efetivamente ajudem os alunos a dar significado a essa quantidade. E uma pergunta poderia ser, ok, os alunos já resolveram este problema, tenho 5 barras de chocolate, tenho 6 crianças. Então agora vamos mudar o problema. Mas a única coisa que eu vou mudar um problema é um número. Tenho 5 barras de chocolate, 7 crianças. Será que o problema é o mesmo? Será que o raciocínio associado é o mesmo? Será que o raciocínio que os alunos fizeram, cada um dos alunos fez para resolver as 5 barras de chocolate e 6 crianças, pode ser aplicado num problema de 5 barras de chocolate e 7 crianças? E se eu mudar outra vez? Tenho 5 barras de chocolate e 10 crianças. O problema é mais fácil ou é mais difícil? E será que os alunos vão refinando as estratégias para encontrar a resposta? E se vão refinando as estratégias para encontrar a resposta, o que eu estou a trabalhar, ou o que eu posso trabalhar nesse contexto, são as questões da generalização, que é algo essencial em matemática. Eu vou generalizar não necessariamente a resposta, mas necessariamente o raciocínio. Imaginem que nunca viram esta resposta da Mariana. É uma resposta para o problema de tenho 5 crianças, 6 barras. Primeira coisa, posso aceitar, o que é que a Mariana pode ter pensado? Posso aceitar como matematicamente válido ou não? E o que é que implica que eu, professor, conheça de frações para poder fazer essa interpretação da Mariana? Bom, aí, Miguel, parece que ela pegou as 5 barras e dividiu na metade. Que 1, 2, 3, 4, 5, metade de cada uma. E aí ela deu uma metade para cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metades. Aí ela pegou as metades que sobraram e dividiu na metade. Então, sobraram 4 metades, aí ela pegou as 4 metades e dividiu na metade da metade. E aí ela deu metade da metade para cada um. Sobraram 2 metades da metade. E aí ela pegou cada uma dessas metades da metade e dividiu em 3 pedaços cada uma para dar os 6 pedaços que faltavam. E aí deu esses 6 pedacinhos para cada um. Parece que foi isso. Será que foi efetivamente este o raciocínio da Mariana? Que é algo diferente do que nós estávamos à espera. Portanto, o que é que nós, professores, temos que conhecer de modo a dar significado a esta resposta? Mariana deu uma parte, mais uma parte, mais uma parte. E até como é que nós agora podemos aceitar ou não a resposta da Mariana? E que discussão é que nós podemos fazer e o que é que nós temos que conhecer em termos do conceito de fração, do que é adicionar frações e do que são frações equivalentes e da correspondência entre o que está representado e o que eu vou escrever numericamente, para que efetivamente possa fazer essa discussão com os alunos. Para terminar, a resposta tipo mais tradicional é esta de 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Vai dar 5/6. A resposta da Mariana é uma resposta alternativa que termina o 5/6 como 1/2 mais 1/4 mais 1/12. Matematicamente, a resposta da Mariana é, por um lado, generalizável e, por outro, é que matematicamente oferece uma aproximação mais exata a este tipo de problemas
independentemente das quantidades e dos números que estão envolvidos. Hoje foi só para dar uma ideia do que nós temos que, algumas das coisas que nós temos que conhecer no âmbito das frações e algumas dos elementos essenciais que nós temos que passar a focar a formação e temos que passar a exigir que a formação se foque. Porque em muitos contextos as prefeituras e as escolas até têm vontade de dar formação e até dão formação, mas é uma formação que não é específica para a nossa prática matemática. É uma formação geral e que serve, claro que é importante, mas serve para a prática de qualquer professor. O nosso objetivo hoje era fazer efetivamente educações, como eu disse no início, que fiquem com mais dúvidas do que quando entraram, no sentido, quando começamos, no sentido de passar a ver as mesmas coisas, mas de forma diferente. E para irmos sempre ampliando a nossa forma de ver e de entender. Porque o essencial é que nós não podemos ver só com os olhos. Temos que ver, não podemos ver só com os nossos olhos. Temos que ver com os olhos e a perspectiva do outro, e que no nosso caso muitas das vezes o outro é o aluno, para que possamos ajudar esse outro. Porque não adianta eu dar a regra ou eu dizer, não, isto faz-se assim. E, portanto, se eu disser isto faz-se assim, eu estou a dar a minha perspectiva. E não a partir daquilo que os alunos já sabem e dos contextos dos alunos. Quando se fala que a matemática é o ensino e o ensino da matemática tem que ser uma prática cultural. Efetivamente tem que ser uma prática cultural que tem origem a cultura dos alunos, mas temos de discutir a matemática. Não vou discutir a cultura. Tenho de discutir efetivamente, tem que ter o tal objetivo matemático que eu quero para a aula de hoje ou para as sequências da aula da semana, do mês ou do ano, mas quais são os objetivos matemáticos que nós temos com essas tarefas e como é que podemos partir daquilo que os alunos sabem, das vivências dos alunos e das dificuldades dos alunos, para que no final todos estejam aqui. O ponto de partida pode ser diferente, mas no final todos têm no mínimo que estar aqui.